Cuidar da Psique, na Rádio The Wall FM. Apresentação, Daiane Crispim. Olá, ouvintes e seguidores da The Wall FM. Eu sou Daiane Crispim e este é mais um quadro Cuidar da Psique, que hoje eu estou aqui com a nutricionista Juliana Rosa, né, que vai falar para nós sobre a alimentação no home office. O que foi a alimentação, né, nessa pandemia, né, que todos nós ainda estamos vivendo, né, ainda estamos passando por isso, né? Oi, Juliana, tudo bom com você? Oi, Dai, é um prazer estar aqui. Essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre saúde, sobre alimentação. E o home office, algumas pessoas ainda continuam trabalhando no home office. A gente aprendeu muita coisa, eu acho, né? Sim. Mas eu espero poder trazer algumas novidades, algumas estratégias para deixar a alimentação mais leve, mais prática e, por que não, mais saudável. Bom, antes da pandemia, né, o pessoal já tinha uma rotina, né? Trabalhar, manter aquele horário da alimentação. Tem alimentação também no trabalho, né? Às vezes a pessoa leva a sua marmitinha, às vezes tem a alimentação no trabalho. E aí, de repente, fechou tudo, né? De repente veio essa pandemia, fechou tudo e o pessoal ficou muito ligado assim com imunização, né? Você acha assim que a pandemia, a pessoa se fechar em casa, se fechar num ambiente em que agora ela podia pensar mais nela, você acha que atrapalhou ou melhorou a condição alimentar das pessoas? O que a gente percebeu, que eu percebi até mesmo no consultório, que acabou indo para o online, e isso foi até uma novidade para mim, para muitas pessoas, e que eu acredito que ajudou até bastante a gente poder ter essa comunicação de uma outra forma. O que eu percebi é que, como isso não tinha havido nenhum momento essa oportunidade de a gente trabalhar em casa ou mesmo não poder sair por uma questão de saúde, houve esse aumento do estresse, da ansiedade e do que fazer, como agir nessas situações novas, né? De não poder sair, quando saísse poderiam pegar ou adquirir a Covid, ou até mesmo ficando em casa, você não pode sair muitas vezes, então você precisa ser muito bem organizado. Sim, e houve até um pânico, né? As pessoas não podiam nem sair para levar o cachorro para passear. Exatamente. Então, a alimentação ganhou um dos aspectos, não só como a alimentação em si, mas como sobrevivência. E algumas pessoas, por mais que se alimentavam em casa, essa demanda ainda do trabalho, da vida cotidiana, às vezes até de ter que parar para cozinhar, que às vezes poderia ir no restaurante já pronto comer, mesmo que tivesse ficado numa fila ou ter tido algumas questões indo até o caminho, consumia todo esse tempo, ou até mais, porque dependendo do que a gente faz, do planejamento, se houve planejamento. E o que foi observado, eu observei bastante essa relação de que parecia que era final de semana de segunda a segunda. Porque tinha essa questão do silêncio na rua, daquele momento da família. Então, querendo ou não, tinha aquele momento da confraternização. E por que não aproveitar esse momento da confraternização e comer alimentos que às vezes só quando se reuniam? Então, houve um aumento do consumo de delivery, tem até dados estatísticos que aumentou assim, mais do que 50%. E principalmente o delivery até aquele momento, muitas opções de massas, lanches. Sim. E até eu tive a oportunidade de atender muitas pessoas, basicamente boa parte dos meus pacientes aderiram ao atendimento online e falavam assim: Ju, não tem muitas possibilidades no delivery de você comer uma comida saudável. Daí eu comecei até a ver alguns restaurantes daqui, um lá, tem sim. Até porque as pessoas se sentem assim, tanto perdidas, né? Se sentiram saudável, né? perdidas, né? Antes mesmo da pandemia já havia estudos estatísticos também que diziam que as pessoas não tinham tempo para comer, para pensar na alimentação. Aí, num momento ali de correria de trabalho, tinha que recorrer ao fast food, né? Porque só ia lá, comprava, comia um salgado, comia uma coxinha, comia um negócio. E aí, os negócios vinham tudo parar tudo aqui, né? Pois é. E aí, quando chegou a pandemia, você acha que houve assim das pessoas assim, peraí, tem alguma coisa errada com a minha alimentação,
entendeu? Você acha que só houve um boom assim do que já estava acontecendo, de muitas pessoas que já vinham com uma má alimentação, e aí quando se fechou em casa percebeu isso, e você acha que isso desencadeou, isso também foi um fator para desencadear muita ansiedade, muito estresse? As famílias começaram a se juntar por mais tempo dentro de casa, então houve toda essa história toda de até mesmo de briga, de casamentos que terminaram. Pois é. Foi assim uma coisa louca assim para as famílias. Você acha que a alimentação também foi um fator de influenciar todo esse comportamento? Total. Até teve um estudo bem no início da quarentena, chamado Convida, da Fiocruz, do Instituto da Fiocruz, demonstrando que os primeiros 45 dias houve um aumento do consumo de delivery, como eu disse, mas também houve aumento de consumo de massas, de chocolate. Foi até mencionado que 2 vezes na semana era consumido chocolate. Às vezes a gente sabe que é só período da TPM, né? Ou algum momento festivo. Então, o que eu percebi, houve um aumento dessa expressão, na verdade, se a pessoa era tendenciosa a uma alimentação ruim, piorou, e aquela pessoa que já tinha alguma consciência ou já tinha passado por uma mentoria, quer seja um nutricionista, de um psicólogo, já tinha tido algum tipo de terapia, já tinha um conceito de alimentação, já tinha essa preocupação, houve aquele momento benéfico, porque você saiu desse estresse, dos barulhos, da grande movimentação, para você ter mais tempo. O que antes muitas pessoas tomavam um tempo tanto no trânsito para ir até o trabalho, com o online, o que teve é esse tempo melhor disponível para você. Então, na verdade, é a gente utilizar o tempo com uma melhor qualidade. Falar que não tem tempo é igual você falar que não prioriza a alimentação, mas a gente prioriza tomar uma água, se vestir, ir à escola, estudar, e também essa atividade, apesar de ser uma atividade às vezes cotidiana, talvez corriqueira, pode ser deixada até como negligenciada, a gente fala, né? Que a gente tem como base, até isso falando em lei, a gente tem 1 hora de almoço. E essa 1 hora você pode utilizar para tudo, para se alimentar. Mas muitas vezes o que eu vejo, talvez tinha-se muito, talvez algumas pessoas possam até ter melhorado, é o uso do celular para administrar as coisas de casa, ou de repente olhar para a TV, conversar, talvez não dá tempo para o trabalho, para ter esse momento mais social. E esse momento é o momento da refeição. Então, a gente acabou colocando... não tenho tempo, mas depende, né? Ontem mesmo tive uma paciente, ela falou, Ju, e olha que eu tenho meu almoço 1 hora e 45 minutos. E eu achava que eu não tinha tempo para treinar. E eu vou usar uma parte do seu tempo para treinar. Não é ruim. Ela tem um tempo e ela trabalha perto de casa. A gente organizou a rotina dela para que houvesse esse tempo, tanto para treinar, para ter esse descanso, que é uma pausa importante, e para se alimentar. Sim. E por que não? Organizando umas marmitas, ou alimentação mais prática. Sim. Eu gosto muito de trabalhar algumas atividades quando eu vejo que a pessoa não tem tempo, a organizar atividades em bloco. Até no início da quarentena eu cheguei a fazer um trabalho, e aí veio um e-book junto chamado Marmite-se, de a gente organizar a alimentação em casa. Olha que bacana. Eu brinco, quem não teve um estresse com a louça? Sim. Brotou louça de tudo enquanto é lugar. Com certeza. Aí, como que dá para você fazer o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, dependendo até se trabalhava ou estuda até tarde, uma ceia. Você, em algum momento, você precisa lavar para ter essa louça disponível. E é isso na nossa alimentação. Quando você se alimenta numa refeição, você já precisa pensar numa próxima. Isso, mesmo que você não tenha talvez certeza do horário, mas você se programar te deixa evitar você escolher qualquer alimento, ou até mesmo que é mais comum. A gente chegar à noite com muita fome e aí fala assim, junta a fome com vontade de comer e sem paciência, né? Com certeza. E a nossa mente, a gente tem muita facilidade de cair num comodismo, né? Tem hora que a gente sente uma preguicinha, assim, eu já não quero jantar e tem que fazer sopa ainda, vou comer só uma bolachinha. Vou fazer só um lanchinho aqui e vou comer. Às vezes não pode, é uma alimentação que a pessoa já está seguindo ali numa regra.
né? E é uma alimentação que ela não pode, mas por preguiça, tem aquela preguicinha, aquela coisa assim, vou começar isso aqui e pronto, acabou. Aí meio que já sai daquele ritmo, né? Aí existe essa preguicinha. Exercícios em casa. Você acha que o exercício ele também pode ajudar a desenvolver mais essa preguicinha que a pessoa tem? Tipo, eu estou em casa, tenho mais tempo, então agora eu posso me exercitar. Mas e aí, para começar a se exercitar? Eu sou meio suspeita para dizer, porque quando acabou tudo, eu estava treinando, correndo. E como você fazer tudo isso dentro de casa? Dentro de casa. Particularmente, eu moro em apartamento. Muitas pessoas moram em apartamento. Né? Ou mesmo em casa, que moram com mais pessoas. Às vezes não tem tanto espaço disponível. E naquele momento foi fechado até as academias, até mesmo as do condomínio, né? E como que funciona isso, né? Se a gente for pensar que o nosso corpo ele tem situações básicas para ele continuar vivo, que é se alimentar, se hidratar, o movimento. Particularmente a atividade física, ela traz a produção de vários hormônios benéficos. Por mais que eu não seja educadora física e eu trabalho com a nutrição esportiva, ela tem um papel importantíssimo para que nos cause tanto um acompanhamento, uma consistência de regularidade de treino. Então, isso te dá um cuidado de você ter uma regularidade, isso dá uma atenção do que você... Começar a se planejar o que outras coisas você poderia organizar no treino, no mesmo horário, naquele mesmo período, organizar os treinos. E hormônios que trazem benefícios para o nosso bem-estar. Em particular, a serotonina, a endorfina, que também hoje a gente sabe que na alimentação tem estudos focados mais... É uma nova linha, na verdade, que já tem sido estudada há muito mais anos, até década. Só que hoje veio a quarentena, demonstrou que a gente precisa estudar ainda mais e colocar em prática. Fala muito da psiquiatria da nutrição. O quanto isso de benefício você tem dessa integração de várias áreas, a atividade física, a alimentação, a psicologia, e que traz benefícios bioquímicos, químicos mesmo, através de promoção de hormônios que te traz esse bem-estar, essa conduta, né, essa assiduidade, né, essa organização. Alimentação que estimula o cérebro a produzir hormônios, produzir químicos que vão influenciar beneficamente, né, na parte positiva vão influenciar a parte positiva assim dessa ação, né, que a gente precisa ter, e vão cuidar também da parte negativa do estresse, né, que tem aquela ansiedade que te impulsiona a fazer as coisas, e tem aquela ansiedade que também te deixa meio doente, né? Sim, mais aquela ansiedade que prejudica as pessoas, né? E você acha que ter ficado em casa, ter passado 2 anos, foram praticamente 2 anos de pandemia, né? Ainda está sendo assim, as pessoas ainda estão meio que rastejando assim para voltar. Você acha que ter ficado em casa e a pessoa reclamar, ai meu Deus do céu, olha só como eu tô péssima, minha alimentação tá péssima, tal, mas a pessoa tem a casa dela que ela pode fazer o que ela quiser. Você acha que não tem desculpa para evitar exercício físico, evitar alimentação? Não tem desculpa? Eu acredito que ajudou a quem tinha a intenção, não digo disponibilidade, porque é priorizar. A gente tem as nossas prioridades. Você tá mais fácil. A geladeira, a cozinha, a despensa. O sofá, a cama. Verdade, também, né? Quem aí às vezes não trabalha no sofá. Ou na mesinha de casa, já aproveita e traz alguns quitutes, né? Eu falo, já aproveita e traz uma garrafinha para se hidratar. Né? Hidratação é boa para te trazer o bem-estar. Eu já conheci gente que falava que não gostava de tomar água. Eu não gosto de tomar água. Ué, mas água é gostoso, é refrescante. Às vezes não tem costume, né? Eu não gosto de tomar água. Mas tá lá todo final de semana, uma cervejinha e tudo mais. É outro líquido, né? E aí o que a gente fala é o costume. Então, trazer novos hábitos. E muitas vezes as pessoas se acostumam com esses hábitos e começam a sentir sintomas que às vezes não são saudáveis, não são legais de se sentir, mas a pessoa se acostuma. E quando ela começa a se alimentar bem, se organizar a rotina dela, incluir hábitos saudáveis entre o horário de trabalho, as atividades diárias, pessoal e também de trabalho,
começa a observar coisas que é totalmente assim individual, né? Alguém que, nossa, comecei a melhorar a memória, olha, eu tô sentindo menos dor de cabeça, tô acordando com mais disposição. Mais disposição. Entre outras questões que saem do olhar só de dieta, controle de peso, controle de calorias. É muito mais sobre o contexto. E até é um motivo principal para você continuar se alimentando bem. E, por exemplo, indo à academia, eu olho a academia como um momento de bem-estar. Da medida do possível, eu busco fazer de manhã. Mas, alguns momentos, igual ontem, foi um dia inteiro de atendimento. Só agradeço. Foi um momento muito importante. E no final do dia, quase fechei a academia. Mas é aquele momento que você se propõe e você tenta, da medida do possível, na sua rotina, quer seja levar seu kitzinho da academia, sua bolsa com tênis. Já levei, já tá lá no meu carro aqui, né? Saindo daqui, eu já vou fazer a academia. Mulher já tem esse costume, né? Para onde vai a sua bolsa com todas as suas parafernálias ali? A gente leva mais uma, não tem problema. A gente é tipo a Mary Poppins, né? Tem de tudo ali. Por quê? Porque a gente é muito prevenida, né? Também, né? Mulher gosta de se prevenir, né? Acontece, a gente já fica prevendo os imprevistos acontecerem, né? E tem essa questão também, não é só comer pouco, né? Não é só se concentrar só num tipo de alimentação, né? Tem que haver uma regra, não é? Uma rotina de horários de alimentação, mas tem que haver uma variedade também, né? Sim, e principalmente pensar essa variedade de acordo com a sua idade. Às vezes a gente pensa assim, é só diminuir o carboidrato, aumentar a proteína, controlar a gordura, mas cada idade tem algumas necessidades e uma propensão a deficiências, até muito mais pela vida cotidiana. Vou dar biotipo um exemplo. Também, né? Também. O biotipo da pessoa também influencia. Para homem, para mulher. Igual, para quando a gente está no momento estudando muito, até iniciando os trabalhos, você está começando a conhecer uma carreira, por que não pensar em... A gente fala muito em nootrópicos, né? Em substâncias que promovem um bem-estar não só de qualidade, melhor produtividade mental, quer seja de memória, quer seja de melhor atenção, e que para você melhorar a atenção na hora de você estudar e melhorar a sua memória. Da mesma forma que quando você vai começando já a trabalhar um certo tempo lá para os 30, 40 anos, você já tem já uma profissão definida, uma organização dos seus horários, ou pelo menos já está replicando isso, aí você já sente necessidade de melhorar a sua saúde corporal, né? A gente começa a perder massa muscular a partir dos 25. Então, a maior necessidade de você ter esse olhar não só qualitativo, mas focado em manutenção da massa muscular, talvez um ganho de massa muscular, pensando nos 40, 50 anos, que principalmente nós, mulheres, a gente já nasce com menos percentual de massa muscular do que os homens. Sim. Por isso que a gente tem a força motriz um pouco menor, mas a gente pode melhorar isso. E não é só para isso, pensando até na harmonia corporal, pensando num andar com mais conforto, evitando dores articulares que começam a vir. Exatamente. Então, a nutrição ajuda tudo isso, ajuda a controlar. E muitas vezes o nosso organismo ele não está apto. Algumas vezes a gente não mastiga direito, aí a gente não faz a digestão direito, aí a gente não absorve direito. E como vai chegar isso metabolizado se a gente tem uma necessidade maior? Hoje eu atendo muitos atletas, desde corrida, academia. De corrida está muito mais relacionado a dificuldades mais articulares. E já de e já de academia tem essa necessidade do dia a dia, do escritório. Você vai lá para relaxar, descarregar um pouco esse estresse. E isso atua diretamente na questão dos nossos pensamentos, de você às vezes trabalhar com alimentos relaxantes. Um chocolatinho no inverno vai muito bem, fonte de magnésio. Por que não? Um fundi, por que não de um alimento menos calórico? Mas não exagerar. Não exagerar. Incluir alguns alimentos chaves, que mesmo se você exagerar em algum momento, mas não é sexta, sábado e domingo. A quarentena trouxe muito isso. O nosso final de semana não é mais sábado e domingo. Não é mais. É sexta, sábado e domingo. Eu falo, final de semana é 3 dias ou é 2 dias? É verdade. Tem até trabalhos que se customizaram a isso, né? Tem trabalhos que é de segunda a quinta. Já te dá aí 3 dias de final de semana. Sim. Né? Devido a
muito desse estresse assim, que foi gerado assim, com o home office, né? Quando a gente entra na vida adulta, o nosso metabolismo também fica lento, né? Então, há alimentações aí que o corpo já não começa mais a digerir tão bem, né? Você acha que isso também é um fator da pessoa não conseguir sair de uma obesidade porque já tem, sei lá, mais de 40 anos, não consegue sair de uma obesidade porque o seu metabolismo já está prejudicado devido à idade, devido a hormônios, devido a uma certa alimentação. Existe algum tipo de alimentação que possa acelerar o metabolismo ou possa controlar essa fabricação assim, de hormônios na fase adulta? Sim. E aí, de acordo com a idade, com o sexo, tem várias estratégias, né? Para que essa estratégia realmente ela te ajude a impactar com uma forma mais rápida. A nutrição nada mais é do que um treinamento do nosso metabolismo. Só que grande parte dos pacientes eu vejo hoje em dia, a questão boa parte já chegam com várias deficiências. E essas deficiências não são só nutricionais, são comportamentais, são... muito comum eu ver hoje um adulto que ele não teve na infância, adolescência, os pais que acompanharam ensinaram a se alimentar, a fazer receitas. E às vezes ele chega na fase adulta já fala, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de aprender novas receitas, porque na verdade é um autocuidado. Quer seja para você tomar um banho, a alimentação também ela é feita todos os dias. E pode ser uma terapia também, cozinhar, né? Total. Eu tenho até quando eu compartilho algumas receitas, eu escrevo #cozinhaterapia. Cozinhaterapia. E eu coloco um tiozinho assim, parece um check, né? E é um momento de autocuidado, autocarinho. Para mim, eu sempre penso como autocura. Porque é aquele momento que você fica em silêncio, você começa a sentir os aromas, você faz testes, às vezes inusitados, ou até às vezes replica alguma receita que te faz um sentido. Para mim, no final de semana, foi um dia inteiro, eu peguei para fazer... eu fiz o cardápio semanal e organizei no sábado. Aí eu fiz as compras e resolvi já pegar alguns alimentos, né? Preparar. E no domingo também preparei. Para a semana inteira eu falei assim, vou fechar com bolo de cenoura. Aquela coberturinha de chocolate. Foi quase. Eu tinha um chocolate. Mas eu falei, vou fazer um basicão que eu já tava bem. Senão eu acho que eu comeria até mais. É aquela coisinha me estimular a comer mais. Mas ao mesmo tempo é que quando você faz receitas e você pode fazer essas receitas com mais porções, é mais um estímulo para você se alimentar. Se você ainda sabe receitas, já sabe receitas tanto para você, para o seu momento, isso te estimula a você andar com mais rapidez e de uma forma gostosa, através de um bolo, através de uma preparação, ou quer seja de você se organizar, até mesmo que locais você vai perguntar, pedir um delivery. E hoje a gente tem muitas possibilidades. Sim. Às vezes eu falo assim na minha consulta, eu sou quase uma agenda de negócios, porque eu passo contato de tudo e quanto é gente. Eu passo contato de polpa de fruta, porque eu sei que é prático. Às vezes eu dou dicas assim, olha, não sabe como consumir, ou de repente... Não lava a louça, não gosta de lavar a louça? Eu também. Eu não gosto. Eu otimizo o resultado para o mínimo de lavar a louça. Deixa uma polpa de fruta de um dia para o outro do freezer, na beirada assim da pia. Depois de manhã, toma como se fosse um chup-chup. É um shot rico em antioxidantes. Olha, você de repente, às vezes esquece de se alimentar num café da tarde. Por que não fazer uma torta, um bolo? Ou você gosta de alimentação assim, uma alimentação bem fresquinha, mas se você pré-cortar alguns alimentos, chegar na hora só dar um tapinha, seu tempo fica muito maior. Aí dá tempo de você respirar, de você fazer suas coisas e voltar à atividade. Exatamente. O tempo que as pessoas agora tiveram para poder pensar em si mesmas, né? Poder pensar na sua vida, assim como todo, incluindo a alimentação também, porque é o básico do básico, né? A gente precisa pensar na alimentação primeiro. Você acha que os pais hoje em dia ainda têm muita dificuldade de nutrir os seus filhos, assim, por assim dizer? Muita dificuldade assim, o que eu vou dar para o meu filho para ele comer? Será que eu deixo ele comer o que ele gosta? Ou eu já posso pensar, já desde o início, já desde ele bebezinho, assim, já posso pensar numa forma mais nutritiva de alimentar ele? Eu acredito que
houve um boom da informação. Hoje, eu acredito que virou o reverso. Não falta informação, a gente tem informação até disponível. Demais. Até de uma forma bem ampla. O que eu fiquei sabendo de gente fazendo receitinha de chá, que é só uma receitinha de chá, Chás mas que milagrosos. Serve para 1001 coisas. Eu falei, eu tenho que tomar esse chá também, né? Daí você fala, se deu certo para ela, por que não? Para mim também vai dar. Então, hoje em dia, eu acredito que a gente não tem dificuldade com informação. Acho que temos que ter uma curadoria, como tudo na vida. A gente pesquisa, pede indicações, igual, na medida do possível, às vezes quando tem alguma família que tem uma criança, eu atendo adultos, né, de 30 a 60 anos, pessoas que realmente não têm tempo e precisam agilizar a alimentação e organizar de uma forma otimizada com performance. Quer seja ter um trabalho de uma cognição, um trabalho de memória, ou quer seja performar que essa pessoa deseja se dedicar ao atletismo, a alguma atividade e ao mesmo tempo trabalha. Mas quando eu vejo o pedido para a orientação da criança, adolescente, algumas vezes, algumas necessidades dá para, se você ver, orientar. Mas quando é muito pontual, uma orientação direcionada para alguma questão que é até diferente do que a família, né? De repente, essa criança não come, todo mundo precisa controlar o peso, né? E tem profissionais nutricionistas, tanto para a primeira fase da infância, quanto dessa segunda fase, mais indo para a adolescência. Então, profissionais não faltam. O que a gente precisa pensar é que em que momento é necessário. Às vezes, de repente, um só check-up vai te dar um direcionamento, um olhar para você ir. E quando, por exemplo, minha irmã teve os filhos dela, ela buscou informação, eu achei tão interessante. Eu falei assim, dá um turo aqui, eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos. E o quanto a gente, né, como família, como união do casal, pode se ajudar. Né? Um buscando receitas, ou talvez fazendo, ou buscando até mesmo pessoas que podem fazer. Hoje em dia temos muitas possibilidades. A grande questão é selecionar um profissional ou talvez um método e seguir. Porque às vezes a gente quer ser muito rápido no resultado e aí você pula de um método para o outro, você não deu tempo de você aproveitar todo aquele método. E pensar que o nosso corpo, ele age diferente para cada pessoa. Se essa pessoa ela teve uma infância, quer seja com sobrepeso, obesidade, o corpo dela vai agir totalmente diferente do que uma pessoa que sempre foi magra. Eu tenho sobrinhos que são gordinhos assim desde a infância, porque na infância já liberavam geral, entendeu? As crianças podiam comer o que quiser e na adolescência agora eles sofrem com sobrepeso. Porque desde a infância lá não foi visto isso, né? Deixava comer de tudo, fast food, fritura, muita comida com óleo, muito carboidrato. É criança, quando crescer emagrece. Não, na adolescência veio o peso. Veio eu tenho um sobrinho uma sobrinha que teve suspeita de diabetes. Na adolescência. Uma coisa que todo mundo acha que só vai dar em adulto, idoso. Na adolescência já começou a desenvolver diabetes. Essa é uma questão que hoje a gente está tendo muitas doenças de adultos nas crianças. E como essas crianças vão ser quando adultos? Porque, teoricamente, no Brasil, aqui a gente espera-se que, a partir dos 60 anos, a pessoa ela tenha um medicamento para acompanhar ela. Ou mais, de acordo com o que ela vai se preocupando, buscando e prevenindo. Só que algumas vezes a gente paga para ver. E esse paga para ver, hoje já é contextualizado que muitos adultos estão morrendo antes do que os seus próprios pais. A gente vê até pessoas da mídia, né, profissionais do meio, jogador de futebol que o filho faleceu, ou de problemas cardiovasculares, não necessariamente da obesidade, mas a gente sabe que são dois parâmetros que são grandes pontuais de morte, que seja doenças cardiovasculares que estão totalmente ligadas com o estresse, a ansiedade, não só o sobrepeso, mas sobrepeso é um indutor para que isso se complique, até mesmo que a gente acompanha durante a quarentena as pessoas mais obesas e que talvez não tinham tanto essa base de cuidado alimentar e tinham mais histórico de complicação, né? Quer seja numa UTI. E isso é para tudo, né? Quanto mais você se alimenta bem, quando acontece qualquer coisa que aconteça, quer seja uma quarentena, quer seja uma doença, ou quer seja alguma novidade, você vai se impactar menos. Você é uma pessoa que você vai se organizar
organizar muito mais. Por mais que aquilo lá seja novo para você, cada um reage de uma forma. Mas é o tal do conhecimento, o saber de se cuidar, né? Sim, com certeza. A nutrição, ela é aquele como eu disse, como eu gosto de dizer, né? Não existe o profissional se não houver a necessidade. E a nutrição, ela é importante desde que o indivíduo nasce, né? Assim como a psicologia e assim como muitos outros profissionais, né? E o que eu tenho notado nessa pandemia também, que a gente não pode deixar de falar, é que houve uma certa conscientização quanto a consumir carne, né? Começou a surgir mais crianças conscientes de que a gente não pode comer os amiguinhos animais e começou a surgir mais jovens e adultos querendo mudar totalmente a sua alimentação. Só que tem aquele negócio, né? Você não pode mudar de um dia para o outro. Tem que trazer opções também, né? E tem também o negócio daquele, tipo, o corpo, ele vem assim, ele fala, opa, peraí, calma aí, tá acontecendo alguma coisa diferente, aí dá aquele efeito colateral, a bomba, assim, né? Muda de repente, a pessoa começa a passar mal, começa a sentir falta de certos nutrientes e tudo mais. Você acha que isso é bom ou isso é ruim? Assim, tem um impacto, né? O impacto planetário, o impacto da natureza e tal, mas muita gente ainda tem muito preconceito, né? Com vegetariano, com vegano, né? Tem muito preconceito. Você acha que as pessoas podem ter uma vida saudável sem consumir carne? Cortando carne da alimentação? Sem sombra de dúvida, alimentação com qualidade, com uma boa variedade. E a alimentação vegetariana, ela pode sim ser uma alimentação para a vida toda de uma pessoa comum. A única coisa que a gente precisa entender é que ela precisa atender, da mesma forma que ela fez uma troca de uma carne, por opções, não só da troca da carne, mas de nutrientes que são comuns lá. Vitaminas do complexo B, proteínas e outros nutrientes que são importantes, como, por exemplo, é muito comum ter a deficiência de ferro e de complexo B, principalmente a B12. Mas até as pessoas que consomem uma alimentação regular, que a gente fala, os onívoros, somos nós que comemos carne, ovo, de tudo, a gente também tem essa tendência. E algumas vezes a gente pensa que a gente está, nossa, desanimado, ou com falta um pouco de memória, e na verdade não é uma anemia, que é geralmente de ferro. Sim. Tem muita deficiência de outros nutrientes, entre elas a B12. E ela até mesmo quem come carne. Então, e dependendo da quantidade daquela pessoa que come carne, né? Se ela pelo menos come umas 3 vezes por semana, já é um bom motivo para ter pelo menos uma média aí que a gente espera-se que ela tenha. Aí também é importante, por isso que a gente fala, fazer uma avaliação regular, anual, até mesmo com o nutricionista, para avaliar essas deficiências que às vezes a gente não percebe. Às vezes, de repente, ela consome, mas ela não consome a quantidade ideal para o corpo dela, para o tamanho do corpo, ou para as necessidades. Isso muda. Às vezes, de um ano para o outro, ela resolveu namorar, casar ou ter filho. Então, as demandas mudam. Então, é importante a gente avaliar isso, se isso está atendendo a necessidade do que o ano anterior. Principalmente o corpo de uma mulher, né? Muda constantemente. Sim, e já tem a perda mensal, né, da menstruação. Então, isso há uma perda muito maior. Apesar que, hoje em dia, tem muitos homens também com deficiências, tanto de ferro, vitaminas do complexo B, até mesmo a B12, e que a B12, principalmente, ela é muito utilizada para a parte cognitiva. A gente está pensando bastante, a gente está gastando muita energia mental. Então, pensar isso também gasta energia. Gasta. Eu brinco que até estudos, até desde o início da faculdade, a gente falava em torno de 800 calorias você tem para uma pessoa que trabalha cognitivamente atento. Por isso que eu sou magra. Ai, ótimo. E isso depende do que? Também uma média essa, quando a mulher ela tem amamentação, ela gasta muito mais nutrientes, né? Cálcio, vitaminas, proteínas. E da mesma forma, quando a gente faz um foco para o ganho de massa muscular, a gente aumenta o nosso gasto de calorias. Mas e que calorias a gente vai incluir nela, né? Para deixar o nosso corpo mais atento e transferir tanto essa demanda de atividade, do cuidado do corpo. Então,
cada necessidade tem seus elementos importantes. E no caso da alimentação vegetariana, só mesmo essa questão da B12, do ferro. Mas, por exemplo, a gente tem vários alimentos que eles também têm fonte de ferro, fonte de vitaminas do complexo B que podem atender. E visto que a gente precisa só ter um pouco mais de atenção, que às vezes a alimentação também vegetariana tem muitas opções com farinhas, com massas. Não é incomum as pessoas falarem, eu vou virar vegetariana, eu vou ficar magra. Não. Infelizmente não anda tudo do mesmo jeito que você imagina. Então é muito comum também ter pessoas que acabam aumentando o consumo. Já que é vegetal, eu já vou comer posso comer bastante. Não, então assim, precisa ter uma orientação. Vou comer uma bacia de salada. Não, salada não digo que teria grande problema, mas o problema seria se você come só salada. E eu vou te dizer, nessa semana eu atendi uma paciente que ela falava assim, Ju, quando você conversou comigo na última consulta, para mim foi uma abertura de caminhos, porque eu fazia um tipo de salada por vez. Se era beterraba, eu comia uma beterraba, às vezes 1, 2 porções, quase a semana, porque eu fico mais fora de casa para o trabalho, né? E alface, vou comer alface durante a semana até acabar. Poxa vida, eu tô sentindo até que eu tô tendo mais energia. E uma das dicas que eu dou, né? 5 cores no prato. Se você conseguir colocar as cores, elas dizem muito dos tipos de nutriente que você coloca, né? As colorações mais vermelha, complexo B, vitaminas B1, B5, B12, você tem uma variedade. Isso é totalmente indicado para quem quer melhorar a energia, performance, porque elas estão ligadas à produção de energia. A glicose sozinha, ela não faz nada. Ela entra como se fosse no motor e ela sai lá energia, sai água, sai várias situações que fazem promoção da nossa energia, do nosso metabolismo. Da outra forma que as colorações dos alimentos de coloração verde tende a ter ácido fólico, dependendo da coloração mais verde escura, mais ferro. E você pode melhorar a absorção vindo do olhar da alimentação vegetariana consumindo frutas que tenham vitamina C, frutas cítricas, porque a vitamina C melhora a absorção do ferro. Mas em contrapartida, se no horário do almoço depois você quiser consumir uma sobremesa como um pudim, um iogurte, ele pode te diminuir a absorção do ferro, porque o cálcio, às vezes ele diminui essa absorção. E olha só, pode parecer bobagem, mas às vezes a gente faz essas conexões. Quem que não vai comer um prato de carne, salada e depois vai comer um pudim? Você não vai ter uma melhor absorção do que uma pessoa que ainda consome uma sobremesa. Então, mas às vezes é o composê, né, que você faz. Então eu brinco que a nutrição, o grande quê da questão é você saber fazer boas combinações. Isso de acordo com a sua rotina. E a nossa rotina está cada vez mais corrida. Quem está trabalhando em home office, às vezes tem essa demanda de organizar mais alimentação, lavar mais louça, ou até mesmo a máscara, ou o que seja, aumentou essa demanda. Sim. E até mesmo os estudos bem no início da quarentena demonstraram que a mulher foi uma das questões mais impactadas, porque teoricamente ela, até o momento, era buscado para você ter o foco da limpeza da casa. E essa divisão, ela precisa ocorrer, né? Para todo mundo, até para os jovens, adolescentes, todo mundo. Que também houve um grande impacto no aumento da ansiedade, né? Principalmente para os jovens, adolescentes, que a gente tem tido nessa questão. Então, o home office tem trazido isso, né? Até o início do ano, a OMS falou que aumentou a prevalência de 25% da demanda de pessoas mais ansiosas. E o que isso impacta? Às vezes a gente não tem tempo para fazer alguma questão, ou será que a gente pensa demais e não faz o que de repente precisa fazer? Consumo de café, né? O tanto de jovem que apareceu tomando café, eu gosto de café o dia inteiro, não sei, e não presta atenção, né, que isso pode estar impactando tanto na alimentação, porque o café ele pode bloquear algumas entradas de alguns nutrientes no corpo, tanto quanto a ansiedade também. O café ele pode dar aquele efeito colateral. A pessoa pensa que está tomando para dar aquela animada, para dar aquela agitada, só que aí a vida dela está toda parada. E como é que ela vai consumir um café que vai estimular ela e ela não vai fazer nada? Aí vem aquele estresse de você tá ansioso para fazer alguma coisa, mas tem aquele bloqueio de o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. E aí fica aquele negócio, você tem a sua casa toda disponível para você,
né? Mas aí fica aquele barramento, né? Porque foi cortada uma rotina. Então você meio que se sente feito cego em tiroteio, né? Sim. Você não sabe para onde ir. Dai, você acredita que eu não tomo café? Que eu não tomo café e eu brinco que eu sou ligada Mas não 220. Toma de jeito nenhum? Não tem costume. Não e tem nem costume. por isso. Só que a gente utiliza café nos momentos certos. Quando eu faço um longão, dá para se tomar café. Para você ter energia, você não precisa necessariamente tomar café, que a gente se acostumou com esse hábito. E o hábito não é um hábito ruim, é um hábito bom. Até 3 xícaras de café durante o dia, ele tem vários benefícios, né? Melhorar a circulação sanguínea, tem vários fitoquímicos, ele traz o benefício de bem-estar, sim, até na nossa atividade. Mas a gente tem vários outros elementos, tanto quanto benéficos, e até mesmo para quem a partir dos 30, 40 anos começa a ter alguma sensibilidade cardíaca, ou até mesmo as mulheres na menopausa, os homens, né? A partir do momento que começa a ter essa relação até do controle de peso, e isso é impactado, né? A saúde cardiovascular. Então, muitas das vezes, no consultório, eu tenho que delimitar a quantidade para que tenha, sim, energia e outras estratégias que você pode ter energia sem precisar aumentar o café. E essa é uma das questões muito importantes que os brasileiros precisam se ater, porque isso favorece doenças cardiovasculares. Às vezes você toma mais do que 2, 3 cafés, isso vai impactar de você aumentar o batimento cardíaco, tanto a vascularização, que já tem uma quantidade controlada. É que o pessoal tem mais na mente assim a questão das artérias entupidas por gordura, mas o café também pode impactar também na saúde cardiovascular. Na saúde cardiovascular. Isso é muito importante. Sim. Bom, existe algum projeto, algum trabalho que você esteja fazendo, que você queira falar, divulgar? Sim, eu sou nutricionista e há um tempo tenho trabalhado muito com palestras, reuniões e, na medida do possível, hoje em dia tem sido muito online, alguns momentos presenciais, né? E o meu grande foco é a nutrição e no foco de esporte e estético também, né? Porque a gente precisa entender que isso que nos motiva, né? As nossas inspirações precisam também estar bem com o espelho. Então, meu foco, eu trabalho também com a parte integrativa. Então, sou nutricionista esportiva integrativa com o cuidado do controle do estresse. Quer seja ele através de comportamentos, o entendimento de organização, do planejamento alimentar em casa, no trabalho, mas estratégias também que te levam a uma melhor qualidade de vida, sem você ficar lançando mão de mais um remédio. Muitas das vezes o paciente ele vem no consultório com remédios, eu falo: você acredita em mim, se a gente conversar e você vai começar a diminuir esses remédios e ainda você vai se sentir melhor ainda? E é possível. É uma transição e essa transição ela pode ser benéfica. A nutrição, na verdade, ela cada vez mais ela está sendo conhecida como a saúde de uma forma que você não precisa lançar mão de remédios. Você tem muitas estratégias na natureza. Sim. E a gente aqui no Brasil, a gente tem várias opções. Sim. Né? O Brasil tem um leque de possibilidades, né? E na própria natureza a gente já vai encontrar todos os remédios lá, né? Bom, que a gente bonito precisa. E barato. Eu brinco que é o BBB. É. Né? E você utilizar até os alimentos sazonais, né? Que estão de acordo com a época, legumes, frutas. Vai numa feira e faz a festa. Faz. E passa no outro para organizar esse cardápio semanal. Com certeza. Você não vai ter estresse com nada, né? Não adianta nada só comer, né? Tem que ter a hora certa e tem que ter tudo bonitinho, regradinho lá, né? Nem que não tenha 100% a hora certa, mas você sabe se alimentar na hora que é possível. Dá para se organizar assim. Com certeza. Quer deixar suas mídias, algum contato? Como que as pessoas podem chegar até você? Sim, e te agradecer a oportunidade, tá? E o Luísa, que também está acompanhando a gente, a Deual. Foi um prazer aqui vir aí conversar um pouquinho sobre essa pauta. E pode me encontrar no Instagram. Eu tô como Nutri Juliana Rosa, ou pelo meu telefone, que é meu particular, que é 11 99875 3509. E aí eu acabo tendo o primeiro contato no WhatsApp. Algumas vezes a gente tem, se é o atendimento aqui no ABC, eu atendo aqui na Academia Evoque, que fica aqui no centro de Santo André. Sim. E também atendo presencial na clínica também aqui em Santo André. Atendo na Mais Top, que é uma clínica de estética focada na saúde, tanto da mulher quanto do homem. E tem os atendimentos online, que esse veio desde a quarentena, tanto para
atender os brasileiros fora do nosso país, quanto quem não está aqui, né, próximo. Às vezes até tem atendimentos de pessoas que estão aqui, mas por algum motivo elas precisam ser orientadas e não pode ter essa locomoção. Então a saúde está para todos. Ah, sim, com certeza. Agradecendo aqui a sua presença e fica aí mais um podcast, mais um programa Cuidar da Psique, da The Wall FM. Ficamos por aqui e nos encontramos na próxima. Beijo e até mais.